É notícia, está de volta com o deputado federal Cândido Vacareza, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados em Brasília. Deputado, eu queria tratar do senhor de um assunto que me parece muito importante, que é a questão ambiental. A senadora Marina Silva tem feito críticas, ela é do PT do Acre, ela foi ministra do Meio Ambiente do governo Lula e ela tem feito críticas ao governo e ao PT na questão ambiental. Foi aprovado recentemente uma medida provisória, que é um ato editado pelo presidente da República, para a regularização fundiária da Amazônia. Segundo os ambientalistas, isso vai premiar os grileiros e vai ampliar a devastação florestal. Isso é um absurdo. Por quê, deputado? Primeiro, você sabe que houve devastação florestal até aqui e não tinha essa lei. Então é uma coisa. Segundo, que nós precisamos resolver o problema da Amazônia justamente para impedir a devastação florestal. E temos que usar os recursos naturais da Amazônia de forma bem articulada, preservando o que tem que ser preservado da floresta, legalizando uma parte que já está devastada e que nós podemos reflorestar. Mas aí não vai ser um prêmio, um incentivo à devastação? Não, de jeito nenhum. Vai premiar quem devastou e vai legalizar o que ele tem. Veja, essa parte já está devastada. Pois aí vai legalizar isso? Mas veja, você já está morando... Eu vou para as pessoas aqui de São Paulo entenderem, e das pessoas das grandes cidades, vamos pensar que aqui em São Paulo tem uma região chamada Cidade Tiradentes, inclusive que tem uma região de casas populares lá. Agora, do lado, várias pessoas derrubaram e estão morando lá. O que é que você vai fazer? Vai derrubar essas casas e aí vai reflorestar? Não resolve o problema. Primeiro porque você nunca vai colocar a floresta do jeito que ela era. Você pode reflorestar. O que é que o governo está propondo? Nessas áreas da Amazônia, para evitar que continue o desmatamento... Congela a situação atual. Você congela a situação atual, utiliza economicamente essa região. Por exemplo, o biocombustível. Você pode plantar lá o dendê, que dá uma produção imensa de biocombustível, e você tem um renascimento de um tipo de árvore, de floresta que não veio de fora, não é natural da Amazônia. Tem até natural, mas o que vai ser usado não é o natural da Amazônia, mas que você mantém um ambiente de desenvolvimento ecologicamente sustentado. Toda a ideia conservadora de deixar como está, ela é mais conservadora do que o termo que eu usei. Eu usar um termo de direita. Então tem que ter cuidado. Você acha que a senadora Marina está defendendo uma posição de direita? Não estou falando da senadora Marina. Eu estou falando da posição exagerada que acha que defender as coisas como estão é defender o meio ambiente. Porque imagine esse lugar que a gente mora, essa cidade de São Paulo. Nós temos que modificar o ambiente. A grande questão é essa, é combinar o desenvolvimento com respeito ao meio ambiente. Exato. A crítica que se faz ao governo Lula... Você tem que mudar o meio ambiente para poder manter a vida. A crítica que se faz ao governo Lula é que ele só pensa no desenvolvimento e relega o meio ambiente ao segundo plano. Essa é uma crítica injusta, porque quem pensa assim, pensa que fazer o meio ambiente é deixar como está. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizendo, não, porque os índios conservam a floresta. Não é verdade. Qual é o método, não os nômades, os índios nômades, mas os índios que têm pequenas roças, qual é o método? Derruba a floresta, faz uma coivara, que é juntar as árvores secas, queima e planta ali. Depois sai, faz a coivara em outro lugar e planta. Isso, se você pensasse em 1500, quando nós tínhamos aqui de 3 a 4 milhões de pessoas no máximo, é possível. Agora, pensa com 200 milhões de habitantes. Com 200 milhões de habitantes não é possível esse método. E esse método é ofensivo à natureza. Só que é pouco porque tem pouca gente, mas nós temos 200 milhões de habitantes. Deputado, o senhor está envolvido numa discussão da reforma política. Estou. Que seria aprovar alguns pontos de mudança nas regras eleitorais. Parece que está naufragando mais uma vez, porque há muita resistência dentro dos próprios partidos da base. A reforma política morreu de novo? Não, a reforma política para nós é um aprofundamento da democracia. O Brasil já é uma democracia. Nós queremos aprofundar o sistema eleitoral, procurar novas formas de ampliar a democracia. Uma delas
É o voto em lista, o financiamento público de campanha. O que é o voto em lista? O voto em lista é você vota no partido e o partido é que faz a lista dos seus candidatos. Qual é a vantagem disso? Nós vamos fazer o debate de programa. Mas aí não tira do eleitor a chance de escolher o deputado que ele quer. O eleitor quer votar no deputado Vacareza, ele não vai poder mais. Mas o eleitor vai votar no programa que o deputado Vacareza vai fazer lá. Porque hoje o eleitor também não vota no deputado Vacareza. Se você for ver, aqui em São Paulo teve deputado que se elegeu com 11 mil votos. É por causa daquela regra que e teve deputado com 90 mil votos que não se elegeu. E tem deputado que com 25, 30 mil votos foi eleito. Agora, será viável aprovar esse voto em lista? É viável aprovar? Tem voto para isso? Eu acho difícil, nós vamos trabalhar para convencer os partidos que é melhor o voto em lista. E qual a vantagem do financiamento público? Você evita que grupos econômicos financiem a eleição dos deputados. Você acha que tem financiamento público puro ou ainda permite um privado com baixo valor? Eu defendo o financiamento público puro. Agora, podemos fazer um acordo para chegar a uma situação mitigada que possa permitir a aprovação. O valor baixo não seria importante? O cidadão quer votar em tal candidato e quer ajudá-lo. O Barack Obama foi eleito nos Estados Unidos com mais de 3 milhões de diferentes doadores. O que a gente pode fazer é o financiamento apenas por pessoa física. Pessoas jurídicas, empresas, não? Não. Só pessoa física? Eu acho que é um bom caminho para fazer um acordo. Agora, deputado, pelo que eu estou acompanhando lá em Brasília, parece que a reforma política vai se resumir a essa janela partidária para permitir um troca-troca de partido, contrariando uma decisão do Supremo de fidelidade partidária, ou a redução do prazo de fidelidade partidária para 6 meses. Só apoia alguma dessas medidas? PT é contra todas as duas. Nós queremos fazer reforma política. Se não tiver reforma política, nós não vamos embarcar nessa. Não vota nada, então? Não, nós temos que votar uma lei eleitoral, porque também no Brasil nós temos... Mas já não há uma lei eleitoral em vigor? Há uma lei eleitoral cheia de lacuna. Então o que é que acontece? A cada eleição é uma regra. Façam um exame das últimas eleições. Cada eleição... Eu concorri a 3 eleições. Cada uma foi uma regra diferente. Mas isso é errado, né? Ruim. Mas é porque a lei eleitoral está errada, ela está cheia de lacunas. Então, o que é que eu defendo? Se não der para fazer reforma política, não vamos mexer em prazo de filiação, janela e jeitinho. Mas nós precisamos, para o bem das eleições e do Brasil, definir uma lei eleitoral, mas sem essas lacunas. Que o TSE, como o TSE muda de 2 em 2 anos, a cada 2 anos é uma regulamentação. Isso não pode acontecer, porque isso não é bom para a democracia. O senhor é favorável ao fim da reeleição e à criação de um novo mandato presidencial de 5 anos? Sou favorável ao fim da reeleição e criação de mandato de presidente de 6 anos. Eu acho bom 6 anos. 6 anos não é muito, não? Não, porque o presidente... Se você tiver um mandato de presidente, governador de 6 anos, do executivo um mandato de 6 anos, ele tem tempo de fazer um projeto sem reeleição. O que o senhor tem contra a reeleição? Eu acho que a reeleição para executivo cria uma distorção muito grande. Por exemplo, digamos que tem um assunto super importante para o Estado brasileiro, mas que seja antipático ou que seja de pouco inteligível para a população. Esses assuntos serão tratados somente no início do governo, mas digamos que ele tenha aparecido do meio para o fim. Então só o próximo vai tratar. Então, quando não tem reeleição... mas isso se o presidente se deixar ser dominado pela lógica eleitoral. Não, vamos pensar na vida como ela é. Não vamos ser ingênuos. Não é o presidente se deixar dominar pela regra eleitoral. Clima eleitoral. Todos se dominam também pelo clima eleitoral. O momento mais bonito da democracia, mais alto, é a eleição. Eu acho muito importante esse processo eleitoral. Então as pessoas dizem, tem que baratear o custo das eleições. O que você tem é democratizar. Você não pode fazer a reforma, não pode ter como objetivo baratear. E sim democratizar as eleições, tornar mais transparente. Então, nesse momento, todos nos influenciamos. É só você ver o tipo de cobertura que os jornais fazem na época da eleição e o tipo de cobertura depois.